Bom, vamos conversar um pouco então sobre por que eu decidi fazer filosofia, por que eu decidi, mais especificamente, ser professor de filosofia. Eu não sou um professor de filosofia ainda, mas o meu desejo é ser um professor de filosofia. Eu curso licenciatura de filosofia. Hoje é dia do professor, eu não sei se eu vou lançar esse vídeo bem hoje no dia do professor, mas de qualquer maneira, parabéns a todos os professores aí. Vamos lá então. Eu não queria filosofia, eu queria história, mais especificamente. Na verdade, quando eu era pequeno, eu queria fazer várias coisas, né? Eu acho que é muito difícil você ter alguém que desde pequeno quer uma coisa só. Daí no ensino médio ela fica querendo a mesma coisa e ela continua querendo essa mesma coisa e se forma naquilo. Geralmente você pode até ter isso, mas às vezes é mais fácil quando a família ali acaba intuindo de alguma maneira, faz isso, faz isso. E a minha família sempre foi muito livre, sempre me deixou muito livre para que eu escolhesse. Então eu sempre pensava em fazer várias coisas, né? Sempre quando eu era pequeno tinha aquele sonho de, queria ser astronauta, alguma coisa assim. Quando eu era pequeno eu falava que eu queria ser jogador de botão, de futebol. Hoje em dia eu nem curto mais futebol, mas enfim, eu sempre queria fazer várias coisas. Mas no ensino fundamental e quando foi chegando mais próximo do ensino médio, eu fui me interessando muito pela área da história, né? Pela área das ciências humanas de um modo geral, mas mais especificamente pela área da história. Eu fui entrando no ensino médio com aquele desejo de fazer história, só que eu fui percebendo, conforme foi passando, assim, sei lá, os anos do ensino médio, que aquele desejo era mais voltado, talvez, por conta dos professores que eu tinha. Eu tinha ótimos professores de história. No ensino fundamental eu tinha um professor que eu era muito apegado a ele. Era um professor assim sensacional e talvez por ele ser meio parecido comigo, ou melhor, ao contrário, né? Tipo, eu me inspirava nele porque ele tinha banda, essas coisas assim. Então eu queria ser que nem ele. Então eu acho que isso pode acabar acontecendo muito quando a gente é pequeno. Eu falei, nossa, eu quero fazer história. E eu de fato gostava muito de história. Eu adoro história até hoje, assim. Só que eu fui vendo que não era muito aquilo, eu queria alguma coisa a mais, sabe? Porque a história parecia que me entregava pouco, eu queria saber mais, eu queria saber o que mesmo das coisas. E a história, ela tem diversos campos, né? É uma coisa muito rica, mas eu queria saber mais o porquê, eu era mais chato mesmo, assim, sabe? Tipo aquela coisa de criança mesmo, por quê? E no primeiro ano do ensino médio eu fui apresentado a filosofia, uma professora assim incrível. E daí, cara, foi tipo amor à primeira vista, assim, sabe? A gente tava na época da Copa, foi em 2014. E eu lembro que ela apresentou a filosofia pra gente com a alegoria da caverna, fez uma crítica, né, à Copa e tal. E, cara, foi sensacional, assim, e eu nunca mais abandonei a filosofia a partir dali. Então, todas as aulas dela, sabe, eu já ia e meio que perguntava o que ela ia dar. Daí eu procurava livros, né, para estudar filosofia, de introdução à filosofia. Falei assim, pô, cara, tô gostando muito do mesmo da matéria, tipo, o que você me sugere e tal. Aí lá, tem um livro da Marilena Chauí e tal, que é muito bom. Aí eu comecei a ler um livro da Marilena Chauí, que era de introdução à filosofia. Eu acho que é o que é filosofia, agora eu não me lembro direito, com certeza eu vou pesquisar agora, né, depois, vou deixar aqui na descrição, provavelmente vai estar passando a capa agora. E dei uma lida nele, gostei, mas o livro, assim, que eu gostei muito mesmo, cara, que eu fiquei fascinado, foi esse livro aqui, eu já fiz até um vídeo sobre ele aqui no canal, Uma Breve História da Filosofia, do Nigel Warburton. Cara, esse livro aqui, para quem, assim, não sabe nada de filosofia e tipo, quer começar a ler, eu indico esse livro. Ele é super didático, super assim, tipo, ele não vai tipo botar um monte de coisa na sua cabeça e falar, caraca, eu não tô entendendo nada, sabe? Não é assim. Ele é bem pra quem tá começando mesmo, é muito interessante, é pra leigos mesmo. E foi por isso que eu tive uma ótima apresentação à filosofia, sabe? Porque esse livro, ele é bem tranquilinho. Daí, tipo, eu lia ele e nas aulas eu já ia, tipo, preparado com ele, sabe? Então, e claro, né, tipo, era ensino médio, não era uma parada assim, tipo, uma faculdade de filosofia. Então, isso aqui já tava muito bom pra mim, sabe? Só que, tipo, eu via como era difícil pra ela, sabe, dar as aulas, porque a galera, tipo, meio que tava nem aí, sabe? Eu imagino que tem outras escolas que possa ter um outro método que até que, tipo, não outro método, assim, mas, claro, cada escola tem um método, mas outros alunos podem gostar e tal, mas lá era difícil, os alunos meio que, tipo, cagavam e andavam, assim, sabe?
E eu ficava bolado com aquilo que eu falava, cara, é muito bom isso que ela tá ensinando pra gente, assim, e, tipo, a maioria tava nem aí, sabe? Daí eu comecei a ver, comecei a questionar muitas coisas e... Aí quando, tipo, eu não me lembro se foi ela que falou de Nietzsche pra gente, eu acho que ela nem falou, sabe? Eu acho que ela ficou muito mais, assim, na época da antiguidade e tal. Mas aí eu descobri Nietzsche, assim. Quando eu descobri Nietzsche, é aquela coisa, né, cara? Tipo, quem não lê Nietzsche direito vai achar um monte de coisa. O adolescente que começa a ler Nietzsche, tipo, vai... Caraca, o fim do mundo, nossa, depressão eterna. É aquela coisa, né, cara? Você lê Nietzsche de orelhado, você vai achar que é o fim do mundo, vai querer se matar e tudo mais. E daí, porra, foi só, tipo, depressão eterna, assim, sabe? Aí foi isso. Aí um grande marco, assim, que eu botei aqui é o filme Substituto, porque eu queria muito ser professor, eu já tinha botado, cara, eu quero ser professor de filosofia, sabe? Talvez eu não tinha isso em mente, assim, eu ainda achava que eu queria ser professor de história, mas eu tava fascinado, sabe? Eu tinha ficado apaixonado pela filosofia. E eu não me lembro como, mas eu me deparei com esse filme, O Substituto. Era um filme que tava completo no YouTube. Aquele cara que faz o pianista, agora eu não me lembro o nome dele, foi mal. E é um filme de drama, assim, bem pesado, sobre um professor que ele vai dar aula numa escola lá, substituir um cara. E é um drama bem pesadão, assim. Daí, cara, eu assisto esse filme, assim, mas é bem pesado, assim, sabe? Então, já tô avisando. E daí aquilo ali me deixou muito chocado, assim, me deixou tipo, caramba, cara, então será que mesmo que eu quero ser professor e tal? Eu achei que, nossa, isso é impossível, dar aula e tal. E eu via ela dando aula ali, eu falava, nossa, ninguém quer aprender e tal. Daí eu também comecei a criticar tudo, falei, pô, mas por que a gente também tem que aprender assim? Comecei a criticar o ensino, Enfim, cara, são, né, aquelas coisas que a gente começa a criticar tudo, aquela fase e tal. Então, assim, eu comecei a negar a própria filosofia, sabe? Comecei a ver que talvez aquilo fizesse mal pra mim. E daí eu comecei a fugir daquilo, sabe? Eu queria ler, mas por outro lado eu tava achando que aquilo me fazia mal, sabe? Porque eu ainda não tinha a bagagem suficiente pra entender certas coisas dali. E talvez por eu ter ido ler tão cedo, assim, Nietzsche, e sem um acompanhamento, sabe? Eu entendi de uma maneira completamente errada, sabe? Achava que tudo era horrível, que nada tinha uma solução. Também não li até o final as coisas, sabe? Tipo, já li o Humano Demasiado Humano, então achava que era tudo horrível, que ninguém tinha solução. Aí é isso, cara, sabe? Fui indo muito num precipício, assim, tipo, indo ladeira abaixo. Aí eu mudei de escola, porque a minha escola, tipo, eu tava bolado com isso, sabe? Essa parada que precisava de uma escola mais, tipo, curso, assim, colégio-curso. Só que, nossa, foi horrível, porque eu odiei, sabe? Porque o colégio que eu sempre tinha estudado era um colégio que era muito bom, assim, no sentido de que era um colégio mais tradicional, no sentido de que não era colégio-curso. Era um colégio que, tipo, tratava você mais, porra, como uma pessoa mesmo, sabe? Tipo, esses colégios cursos assim, cara, eu não gosto, sabe? Eu acho que só te preparam mesmo pro vestibular e, tipo, não estão nem aí pra você direito, sabe? Eu acho que é uma parada muito competitiva e eu não acho legal isso, cara, sabe? Tipo, a educação, ela tem que ser uma parada que, pra quebrar essa parada, pra formar você como pessoa, entendeu? E não como alguém que só vai ali fazer um vestibular e daí vai entrar no mercado de trabalho. É importante, né, porque a gente vive numa sociedade assim, mas não é só isso, sabe? Eu acho que a educação tem que emancipar e tal. Esse papo todo, né, cara? Todo mundo já conhece, mas tem muita gente que nega isso, e eu acho que é importante. Então eu voltei, ainda no segundo ano do ensino médio, e quando eu voltei, cara, eu fiquei até o segundo ano do ensino médio muito perdido. E no terceiro ano do ensino médio ainda fiquei perdido, não sabia direito o que eu queria fazer. Achava que era história, mas depois eu até pensei em fazer curso de bombeiro, porque eu falei, cara, quer saber, Ciências Humanas tem me deixado muito atormentado, eu acho que eu vou fazer curso de bombeiro, porque eu vou conseguir uma estabilidade e tal, e eu gosto de esporte também, e vou me dar bem. Aí eu botei que eu queria fazer curso de bombeiro, aí depois eu tava já no fim do ano, assim, né, que era pela UERJ, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Não vou me dar bem nisso, sabe? Eu gosto de pensar, tipo... Tinha uma psicóloga lá no colégio, né, cara, tipo uma pedagoga, assim. Ela conversou comigo, ela falou, cara, lá você não vai poder, tipo, ficar assim, pensando, dialogando, porque toda hora eu gostava de ficar enchendo o saco das pessoas, assim, né, tipo, refletindo e tal, puxando uns assuntos, assim, nada a ver, sabe? Daí eu comecei a pensar, cara, é mesmo, sabe, tipo, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Aí fiz o Enem, né, e passei pra educação física, tipo, eu falei, não, mas eu vou fazer mesmo alguma coisa na área de esporte, aí passei pra educação física.
Aí fiz 2 semanas e tipo, não tava legal, aí tipo, tava com depressão, um monte de coisa ruim, que me acompanha até hoje, né? Mas eu tava, nossa, horrível, tava com umas paradas de síndrome do pânico. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é só pra falar que assim, em 2017, quando eu já tinha saído do ensino médio, eu tava estudando de novo pra fazer o Enem de novo, pra falar assim, não, eu quero fazer história mesmo, é história. Aí que bateu, eu falei, cara, eu não quero fazer história nada. Eu tô negando esse tempo inteiro que eu quero fazer filosofia, sabe? Foi estudando pro Enem de novo, já era... Agora eu não lembro se era 4ª ou se era 5ª vez que eu tava fazendo o Enem. Eu acho que era 5ª, ou 4ª, sei lá. Mas tipo, porque eu fiz 3 vezes como treineiro, uma valendo, e daí eu acho que era a 5ª vez, ou 4ª, sei lá. Aí eu falei, cara, eu tava estudando história lá, eu falei, eu acho legal história, mas eu quero saber mais, sabe? Eu acho que eu tava estudando Vargas, e daí eu falei, tipo, beleza, ele se matou e tal, tipo... Aí eu falei, por que pessoa se mata e tal, não sei o que, tipo, eu ficava sempre querendo saber mais, sabe? Então, eu falei, cara, é isso, eu quero fazer filosofia. Eu lembro que foi até um vídeo do Se Liga Nessa História, que ele tava com um cara lá de filosofia, que ele levou pro canal, e eu falei, cara, é isso, eu quero fazer filosofia, sabe? E daí, pronto, cara, quando veio isso na minha mente, tudo ficou claro, sabe? Eu falei, cara, nada mais importa, assim, tipo, não interessa se... Eu nem pensei, cara, parada de... Tipo, tudo que eu pensava antes, mas dinheiro, emprego e tal, eu falei, cara, é filosofia, sabe? Aí é isso, cara, aí eu estudei pro Enem e passei pra filosofia. Então essa é mais ou menos a minha história, assim, como que eu escolhi a filosofia, sabe? Então, de uma certa forma, eu posso dizer que foi mais ou menos ali, tipo, no ensino médio, mas, assim, eu sempre gostei muito da filosofia, eu sempre, de uma certa forma, já estava em mim essa parada de gostar muito de tudo. E a filosofia é uma área, assim, que é muito aberta, tem muitas coisas, tem muitos diálogos sobre tudo que você imaginar, então, assim, meio que já estava em mim isso, sabe? Então, eu só tive que parar de negar. E quando eu parei de negar, cara, foi a melhor coisa, assim, sabe? Óbvio que depois teve muitas coisas ruins também, mas é isso. Teve uma coisa também muito importante que eu lembro, né, que foi um trabalho que essa professora passou no ensino médio, que era para falar o que é a filosofia. E eu entrevistei um cara que ele fazia filosofia, tinha feito já, no IFIX. E daí, aquela entrevista foi muito importante para mim, porque ele ficou um tempão, eu lembro assim, que eu perguntei para ele o que é a filosofia. E, cara, ele demorou, tipo, 10 ou mais minutos para responder o que é filosofia. Infelizmente eu cortei o vídeo e não salvei, assim. Eu até vou botar aqui na descrição, tá em outro canal meu, pra quem quiser ver o vídeo. E aquela coisa foi ótima, assim, pra mim, porque eu gostei daquilo, sabe? Eu queria aquilo. Eu gosto disso, sabe? Dessa coisa, desses diálogos, assim, desses questão, assim, sabe? É a minha praia, cara. Outra parte do vídeo que eu queria falar é sobre, tipo, devo fazer filosofia hoje em dia, dar dinheiro, filosofia não vai ficar pobre, vou morrer de fome. A filosofia é sim um caminho que é difícil, e eu acho que hoje em dia o que não é difícil, tipo, sei lá, no Brasil, sabe? Então, é lógico que eu também tenho medo, sabe? Mas se eu for pensar assim, eu não vou fazer filosofia, sabe? Eu tenho outros meios que eu tento pra ganhar dinheiro enquanto isso, sabe? Tipo, e a gente sempre pensa que talvez, poxa, a gente pode dar errado alguma coisa, mas, cara, eu não consigo pensar fazendo outra coisa, sabe? Porque é isso que eu quero, é isso que eu gosto, tipo, eu quero essa coisa pra mim. Então, assim, eu acho que você tem que pensar se você realmente quer isso, sabe? Mas também não pense talvez assim, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida, sei lá. Talvez você pode ver que você não gosta, sabe? Que nem uma vez eu entrei para educação física, vi que não era aquilo e saí. Então, assim, muitas coisas podem acontecer, sabe? Tipo, uma vez, essa professora mesmo que eu falei, ela já depois acabou chegando pra mim e falou pra eu não fazer filosofia, sabe? Então é muito engraçado, porque aquilo me deixou muito triste, porque ela que me incentivou tanto a gostar de filosofia e até querer fazer, né, o curso. Quando eu decidi fazer o curso, ela falou, tipo, pô, cara, não faz filosofia, você tem capacidade para fazer engenharia, para fazer o que você quiser.
E aquilo me doeu tanto, sabe? Porque, tipo, como assim, sabe? Ela era professora de filosofia falando pra eu não fazer filosofia. Mas depois eu não fiquei com raiva, sabe? Eu entendo, porque é difícil mesmo, sabe? Não é fácil. Mas é sobre o que você gosta e o que você quer, entendeu? É aquele clichê mesmo, mas eu acho que é isso, cara, porque eu não me vejo, tipo, fazendo uma outra coisa só porque, tipo, ah, não, porque isso dá dinheiro. Eu vou ficar infeliz, sabe? E tem várias pessoas, cara, quando você entra na faculdade mesmo de filosofia, você vê que dá pra fazer, cara. Tipo, dá pra você ser professor mesmo, sabe? Tem concurso, então assim, não caiam na lábia assim das pessoas que não sabem como é a área, só falando porque tem medo, sabe, de fazer o que elas querem, de ir atrás do que elas querem. É óbvio que é difícil, que pode não dar certo, cara, mas se for assim a gente não vai viver, sabe? Então é sobre isso, cara. Tipo, se você tem tanto medo assim, tipo, é aquilo, sabe? Eu nunca vou falar pra você, ah, faz isso. Eu não vou falar, sabe? Porque depois pode dar errado. Mas eu acho que tipo, você tem que fazer o que você sente mais seguro e o que você gosta, entendeu? É isso, cara. É isso. Tipo, é isso. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha servido pra vocês verem aí se vocês gostam da filosofia, o que clarear suas ideias aí. Eu gosto muito de filosofia e gosto muito de outras coisas também, adoro música. Música é uma coisa que eu também, né, queria, às vezes eu falo, pô, eu queria ter feito música e tal, mas a filosofia certamente é uma coisa que é uma escolha que eu fiz, assim, eu sei que não me decepciona, sabe? Então, é isso. Então, fiquem bem, galera, e vamos tentando aí agora voltar a postar vídeos aqui nesse canal. Um abraço e até a próxima.